Então, olha só, uma preparação específica da matemática é uma preparação na qual você faz dedicada à matemática. Porque olha só o que acontece. Quando você está no ensino médio, lá, você está vendo um monte de informações. Você tá caindo uma avalanche de informações em cima de você. E eu quero dizer o seguinte, que o ensino médio, ele não tem o objetivo de te preparar especificamente para o Enem. Não é isso que ele faz. Ele te prepara para um vestibular genérico. Da mesma forma, se você tiver num cursinho preparatório, em qualquer lugar, eles vão te dar ali todas as matérias. Talvez você se sinta confortável com isso, em estar recebendo todas as matérias ali de uma vez. Só que ali você não vai receber uma preparação específica para matemática. É isso que uma preparação específica da matemática é alguém que seja especializado em matemática e vai te preparar para a matemática sozinho. E eu vou te dizer por que isso é importante aqui nos próximos minutos. Mas antes de eu te falar sobre isso, eu quero te falar o seguinte, que todos nós viemos de um sistema tradicional de ensino. O que é isso? O sistema tradicional de ensino é o sistema onde todas as escolas, que a maioria das escolas trabalham, e vem lá desde o seu ensino fundamental. Você recebe um monte de informações. Primeiro você tem que dominar bem a teoria, você tem que dominar bem os conceitos para depois aplicá-los. Nesse sistema tradicional de ensino, eles não dão ênfase ao seu erro. Eles não dão ênfase ao que o seu erro pode te ensinar. Isso é algo extremamente importante e relevante que não é levado em conta no sistema tradicional de ensino. Então, na verdade, o erro é mal visto no sistema tradicional de ensino. Por isso que te dão uma prova lá, e nessa prova eles vão separar os bonzinhos dos malvados, né? Quem tira as boas notas dos que tiram as menores notas, e isso não é a maneira mais eficiente para que você aprenda. E uma preparação específica na matemática vai fazer com que você avance mais rapidamente em matemática e também vai fazer com que você aprenda matemática em menos tempo. Isso é muito benéfico, porque lá no dia da prova do Enem, você não vai encontrar só matemática para fazer. Vão ser várias outras matérias que você vai ter que se preocupar. Matemática vai ser só uma delas. Então, quanto mais eficiente for o seu estudo na matemática, melhor para você, melhor para o seu estudo. Justamente porque você vai ganhar tempo com isso. E nos assuntos mais difíceis que tem a matemática, de repente, você nem vai precisar abordar, porque o Enem não cobra. Então, essa é a vantagem de você ter uma preparação específica da matemática, né? Uma das vantagens de você ter uma preparação específica. Agora, como é que as pessoas confundem uma preparação geral com uma preparação específica de matemática? A maioria dos alunos tem essa confusão e acham que uma preparação geral é suficiente para fazer com que que elas tirem mais de 801 pontos na prova de matemática para que elas passem medicina no Enem. E o problema de uma preparação geral é que tudo é colocado no mesmo bolo. Como assim tudo colocado no mesmo bolo? Esse sistema de ensino tradicional utiliza a mesma forma de ensinar para todas as matérias. Então, te enche de informação, te enche de conceitos, te enchem de teoria e deixam a interpretação de questões, que é o mais importante numa prova de matemática, em segundo plano. Então, eu já vi diversos alunos que eles vão estudando, e quando chega perto da prova, segundo eles, absorve uma quantidade significativa de conceitos, e quando chega perto da prova, eles vão tentar fazer as questões do Enem e não conseguem. Por que eles não estão conseguindo? Porque eles não se preocuparam com a interpretação das questões. É importante se preocupar com a interpretação das questões. Esse é o centro da prova de matemática. Tá? Então, a maioria dos alunos confundem uma preparação específica com uma preparação geral. Eles acham que quando estão lá no meio da aula de matemática deles, eles já estão tendo uma preparação específica. E não é bem assim. Não é. Porque ali no meio da aula de matemática deles, o que está acontecendo? O professor levanta, vai até o quadro, fica escrevendo durante alguns minutos, às vezes até durante horas, tentando te passar conceitos que são difíceis de você absorver. O professor, ele geralmente não tem essa habilidade de passar os conceitos da matemática.
Poucos professores têm isso, porque, na verdade, não é assim que se absorve os conceitos da matemática. Quando você está diante de uma tarefa difícil, que você vai ter que fazer num determinado dia, você tem que dar conta de fazer aquela tarefa. Você tem que botar a mão na massa e praticar. São assim que os atletas olímpicos fazem. São assim que todos os esportistas fazem. São assim que os marceneiros fazem. São assim que os escaladores de montanha fazem. E você que está estudando matemática também não pode fazer diferente. E você precisa de uma preparação diferenciada na matemática. Você precisa dessa preparação diferenciada. Matemática, ela não pode ser tratada como outras matérias. A gente vai ver mais sobre isso. Mas agora, nesse momento, eu só quero que você entenda que uma preparação específica visa você melhorar em matemática de uma maneira muito mais eficiente, muito mais rápida do que você viria num pré-vestibular convencional. E isso é bem mais benéfico para você que sempre teve dificuldades em matemática. Como eu também fui uma pessoa que sempre tive dificuldades ao longo de toda a minha vida. Eu fiquei em recuperação ou em recuperação em prova final, diversas vezes no ensino fundamental e no ensino médio. No primeiro ano do ensino médio, eu fiquei reprovado justamente em matemática. E isso não me impediu de passar para ele. Instituto Militar de Engenharia, que é um dos vestibulares mais difíceis, considerados um dos mais difíceis do Brasil.